Estamos aqui na nossa tela inicial do PJ Calc. Na tela principal, nós temos aqueles 3 botões que nos permite criar um novo cálculo, procurar um cálculo dentro desta versão do PJ Calc, nesta máquina que eu estou trabalhando, ou importar um cálculo que foi feito no PJ Calc, mas não nesta versão, e que esteja salvo na máquina em outro local. Eu vou criar um cálculo novo, e aí vou dar o nome a este cálculo novo como sendo... Vocês podem ter dado o nome que vocês quisessem dar, não teria problema. Vou colocar aqui hora extra 4. Parâmetro Bahia, município Salvador, admissão 28 de fevereiro de 2023, despedida 30 de julho de 2023 e o ajuizamento 20 de setembro de 2024. Dados preenchidos, salvei, e assim que ele aceita a criação do cálculo, ele disponibiliza todo o menu da esquerda aqui, para que a gente possa trabalhar com as opções. Repetindo, sugiro sempre de seguir o menu da esquerda para não esquecer nada. Então, faltas, se eu tivesse alguma falta para lançar, esse aqui seria o local. Não se falou nenhuma falta, eu não vou mexer. Férias, o empregado não teve nem o primeiro período aquisitivo, então não disponibilizou nenhum período de gozo de férias. Histórico salarial. Aqui eu posso criar o meu histórico salarial para informar o meu salário. Aí eu já vou acrescentar mais uma coisa para vocês. A gente já viu que eu posso criar em novo, dar o nome que eu quiser, como foi um valor para todo o período, bastaria eu digitar aqui o período quer dizer, o salário, e ele criaria isso para todo o período, da competência inicial à competência final. Mas eu já vou acrescentar uma coisa. Lá em dados do cálculo, onde temos lá em parâmetros do cálculo aqueles 2 campos, maior remuneração e última remuneração, se eu tiver um salário único para toda a relação de emprego, eu posso chegar aqui em última remuneração e digitar esse salário, que o sistema vai automaticamente criar um histórico salarial com base nesse valor durante toda a relação de emprego. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver certeza que foi esse salário para todo o período. Se eu não tiver, é melhor que eu vá criar no histórico salarial. Então, salvei, né? Inseri os 1.800 como última remuneração, e quando eu for agora em histórico salarial, ele já criou automaticamente um histórico salarial chamado última remuneração, e o histórico dele está trazendo os valores 1.800 criados. Então, acrescentamos mais esse ponto aí. Quando temos um único salário para toda a relação de emprego, podemos digitar este salário em última remuneração, que o sistema vai criar um histórico com base nessa última remuneração em todo o período trabalhado. Vou fazer isso quando eu tiver a certeza que o valor é único em todo o período. Se eu não tiver, é melhor criar o histórico salarial. Então, criado aqui o histórico salarial, vou para verbas, a parcela que eu vou criar é hora extra 50%. Seguindo a ordem, eu iria vir em expresso, hora extra 50%, salvei. Eu já sei, vocês vão se acostumar com isso, que toda vez que no histórico salarial eu tenho apenas uma verba cadastrada, quando eu crio verbas fixas mensais, como hora extra e etc., adicional noturno,
periculosidade, o sistema já traz para o parâmetro aquela verba. Eu não preciso fazer vínculo. Então, se eu clicar em parâmetro de hora extra, já apareceu aqui, ó, última remuneração. Ele já trouxe aquela informação. Bem, eu também sei, depois que eu criei essa verba, porque eu estou seguindo aqui a ordem, que ele já traz a última remuneração, e eu também sei que no parâmetro não vai me disponibilizar ainda a quantidade de hora extra, porque eu não lancei ainda o horário, então vai ficar aqui, ó, vazio. Não tenho nada para importar do cartão de ponto. Então, na prática, nesse caso aqui, eu vou apenas criar a verba está criada, mas vou voltar a parametrizar ela depois que eu criar o cartão. Então, eu vou lá para o cartão de ponto, novo. Ele já me trouxe aqui o período do cálculo, 28 de fevereiro a 30 de julho. Ele já tem como padrão apurar horas extras pelo critério mais favorável, que é o que está pedindo, horas extras, considerando a jornada legal de 8h44, é devido ao empregado que for mais favorável, diário ou semanal. Então, eu não preciso me preocupar em marcar alguma outra função por aqui. Não tenho nada para alterar na jornada padrão, ele já trouxe a jornada de 44, de 8 horas por dia, de segunda a sábado, não tenho jornada diferente dessa, não tenho períodos de descanso para apurar, não tenho horário noturno para apurar, então posso ir direto para a programação semanal e digitar o meu horário, que foi de 7h30 a 19h45, com 30 minutos de intervalo. Então, eu vou ter 7h30, 12, às 12h30, às 19h45. 30 minutos. Posso colocar esse intervalo qualquer hora. 13 às 13h30, 14 às 14h30, 13h15 às 13h45. O que importa é que eu vou ter que colocar esses 30 minutos de intervalo e vou copiar estes horários para segunda a sábado. Assim que eu salvar esse cartão de ponto, ele vai automaticamente preencher esses horários em todo o período que está descrito aqui em cartão inicial e cartão final. Então, salvei. Só para conferir, se eu venho em grade de ocorrência, selecionar o mês de abril. Ele já trouxe aqui todo o horário preenchido. Repare que ele não preencheu nada em feriado, não preencheu nada em domingo, porque foram dias em que eu não preenchi nenhum horário de trabalho. Ele tem a opção de preencher domingo e feriado, e eu não preenchi nada. Não se falou no exercício que o empregado trabalhava em dias de feriados. Bem, cartão parametrizado, eu vou em visualizar cartão, e aí informa o sistema para que ele faça a apuração. Sempre ele vai trazer essas duas informações, horas trabalhadas e dias trabalhados. Além dessas duas, ele traz as outras informações que eu marquei, que já estava lá o padrão de hora extra, se eu colocasse horas noturnas, etc., ele iria trazer essas horas também. Bem, horas extras apuradas, posso voltar lá para verbas, parâmetro de hora extra, ele já está lá como última remuneração, e agora eu vou dizer importe do cartão de ponto, ele já disponibilizou uma caixa de diálogo maior, ou seja, tem coisa aqui dentro, hora extra, adiciono, então agora eu defini as 4 variáveis. Primeira variável, remuneração, segunda variável, divisor, está lá no padrão de parâmetros de cálculo, 220 horas, multiplicador 1,5, que é hora com 50%, e a quantidade de horas que foram apuradas lá no cartão de ponto. Só preciso agora salvar
E como eu alterei o parâmetro, ele está marcando aqui para regenerar. Então, eu vou clicar no botão regerar. A gente sempre vai falando e vai acrescentando algumas coisinhas. Veja bem, eu marquei, estava marcado regerar, eu mandei regerar, e agora ele vai trazer aqui, ó, todo o horário de trabalho que ele importou do cartão de ponto, correto? Uma variação de números, todo mês está variando. Imaginemos que eu chegue aqui em parâmetro e mude isso. Eu vou dizer informado e vou colocar 50. Só para vocês verem uma coisa. Pediu para alterar o parâmetro, regerei, vou lá para a ocorrência, ele trouxe as horas alteradas. Então, eu alterei a quantidade de horas, alterando lá o parâmetro. Eu poderia alterar essa quantidade de horas aqui dentro de ocorrência da verba. Eu poderia chegar aqui e dizer, olha, na realidade aqui vai ser 75, ao invés de 50. Salvei. E quando eu olho aqui, está escrito 75. Eu vou voltar agora lá em parâmetros e vou botar importar do cartão de ponto. Horas extras. Salvei. Pediu para regerar. Regerei. Mas continuou sendo 75. Volto lá para parâmetros. Eu estou dizendo para ele, importe do cartão de ponto as horas extras, que a gente viu que eram quantidades variáveis. Pediu para regerar, eu regerei, e quando eu vou em ocorrências, ele continua com 75. Não sei se é proposital do PJ Calc ou seria uma falha, mas, enfim, toda vez que nós fizermos alguma alteração aqui na verba de ocorrências, digitando os valores diretamente no campo quantidade, ou divisor, ou multiplicador, qualquer um desses campos, para que eu possa efetivamente alterar esses valores com base no que está aqui do parâmetro, você vê que ele marca aqui para regerar. Ao invés de eu regerar com essa seleção padrão dele de manter alterações realizadas nas ocorrências, por que manter? Se eu estou mantendo aquele 75. Eu tenho que mudar e dizer sobrescrever alterações realizadas nas ocorrências. Então, ele vai pegar o que está no parâmetro e vai passar por cima daquele 75. O padrão dele é de fazer alguma alteração, mas manter o que eu coloquei ali. Eu quero sobrescrever, eu quero tirar aquele 75 de lá. Então, eu vou clicar em regerar, e agora ele vai trazer as quantidades variadas. Apenas para chamar a atenção de vocês desse ponto. Se você pega um cálculo e altera ele aqui direto da ocorrência, e depois você faz alguma alteração no parâmetro, essa alteração não vai se sobrepor ao que você digitou, a menos que você mande sobrescrever. Correto? Bem, já está lá agora em ocorrência, as quantidades variadas, não tem ainda o valor devido, porque ele não processou essas informações. Para processar, eu tenho que ir em liquidar, operação realizada com sucesso. Se eu voltar agora para verbas, vou lá em ocorrências, e ele está trazendo os valores de cada um dos meses
eu ainda não gerei relatório, porque envolve correção monetária e juros, mas como já Delili e a Ana já fizeram, eu também vou gerar aqui o relatório. Diga, Ana. Professor, com licença, em relação. Eu tenho uma pequena dúvida, eu acredito que seja um pouco esdrúxula, mas eu vou fazer só por desencargo de consciência. Uhum. No cálculo de verbas, onde tem importado o cartão de ponto, tem a opção também de horas trabalhadas e de dias trabalhados. A gente não pode, em hipótese alguma, importar esses valores, né? Isso. Ele disponibiliza isso como opção. Caso Mas você como fosse. seria o cálculo assim? Seria, por exemplo, eu tenho uma verba aqui, deixa eu voltar aqui para a verba, vou criar uma outra verba e vou botar hora extra 50%, mas, na realidade, eu vou transformar isso aqui como adicional de hora extra e vou botar como comissionista. O empregado comissionista, ele não recebe hora extra, só recebe o adicional. Ponto. O segundo ponto, Sim. isso é a súmula 340, o empregado comissionista, o valor da comissão remunera todas as horas trabalhadas. Por isso que o divisor de salário do comissionista é variável. Cada mês vai ser a quantidade de horas trabalhadas. Então, aquela informação que está lá no cartão de ponto, eu iria vir aqui, 0,5, e em carga horária eu ia botar importar do cartão de ponto, aí ele vai me dar tudo que está lá. Eu tenho dias trabalhados, tenho hora extra, tenho horas trabalhadas. Então, eu vou lançar horas trabalhadas e essa vai ser a finalidade daquele campo. E aqui, importar cartão de ponto, eu ia botar hora extra. Então, o cálculo da comissão seria o valor que eu cadastrei no histórico da comissão, dividido pela quantidade de horas trabalhadas, multiplicado por 0,5, multiplicado pela quantidade de horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho. Então, todas as informações que o cartão de ponto disponibiliza, eu posso estar usando ele aqui em quantidade, posso estar usando ele em divisor, a depender do que eu queira apurar. Suponhamos uma outra hipótese. Eu quero apurar o valor de um domingo trabalhado com base nos dias efetivos de trabalho. Então, eu poderia vir aqui para feriado em dobro. Aí eu mudaria o nome, ia colocar domingo trabalhado, e aí ia dizer, vá no cartão de ponto e divida o valor do salário pelos dias trabalhados. Multiplicar 2, porque seria em dobro, e eu ia dizer, vá no cartão de ponto e importe os dias de domingos trabalhados, que eu não marquei essa hipótese, mas apareceria aqui. Então, todas as informações do cartão são disponibilizadas para que eu possa trabalhar tanto no divisor de salário quanto na quantidade. Entendi, professor. Obrigada. Eu vou gerar aqui um relatório. Bem, de hora extra, em valor corrigido, né, eu encontrei, eu não sei a colocação que foi feita aí por Delili ou Ayana nos valores dela, eu não sei se seriam os valores constantes do valor corrigido, do valor total. Esses valores que vocês informaram aí, seria de quê?
O meu juros está diferente, o juros está R$ 96,22, mas o valor corrigido está igual. O corrigido está 724,98. Isso. E Mas o Deline? juros está R$ 96,22. O meu não tá, não, vale. O valor corrigido ficou 7.224,58 e juros ficou 97,40. Para chegar nessa planilha aí, como é que eu faço? Para chegar o quê? Nessa planilha de cálculo. Vamos lá. Toda vez que a gente aqui em cálculo realizou o cálculo de alguma parcela, tudo ok, a gente vai vir no menu Operações e vai mandar liquidar para que ele gere os valores. Né? Liquidei, está lá os valores. Aí eu posso vir imprimir. Quando eu clico em imprimir, ele disponibiliza como padrão. O relatório vai sair em PDF e ele já vem marcando os campos necessários para impressão. É só eu clicar no botão imprimir. E depois abrir. Aí ele vai abrir o arquivo PDF que você imprimiu, que vai ser esta composição que está nesse que eu apresentei. Aproveitando que já estou apresentando, vou falar do que se trata. A primeira página dele, ele traz um resumo do que é que foi calculado. Então, a parcela de hora extra, ela tem como padrão FGTS, a gente não falou ainda, mas ele já calculou aqui o FGTS. Este aqui já é o valor corrigido, acrescido de juros, totalizando, já apurou o INSS, então já deu o líquido do empregado, a contribuição social da empresa, custas, e conforme a gente vai baixando o relatório, ele vai mostrando também a apuração diária do cartão de ponto que foi dada, a quantidade de horas trabalhadas, o que o sistema considerou como hora extra diária ou hora extra semanal, todo o cartão de ponto de todo o período. Depois ele traz um resumo mensal das horas que foram apuradas. Depois ele traz o histórico salarial que foi cadastrado, os meses e as verbas que foram cadastradas. E aí ele vem para as parcelas, horas extras, período de cálculo da hora extra, e aí ele vem informando. Primeiro, na descrição da verba, foi usada a última remuneração, dividido pela carga horária, vezes 1,5, vezes a quantidade importada do cartão de ponto. O senhor falou que seu resultado deu quanto? Que eu abro agora o relatório, a planilha. Está aí o meu aberto. Meu deu 7.098, ok, juros. E juros deu maior. Mas o principal corrigido foi 724,98? O 7.694,98. Perfeito. Total. Tudo bem. Hora extra e FGTS. Pode falar, Maraísa. O total... Professor, esse exercício só foi de hora extra, né? Porque eu cheguei há pouco, consegui entrar pelo computador. Foi só hora extra. Isso? Ah, certo. Eu vou baixar aqui um pouquinho só para a gente fazer um comparativo para tentar identificar o que ocorreu, apesar de não ter ainda entrado em outros detalhes. Mas, continuando aqui, eu tenho a apuração diária, eu tenho as verbas, que ele está discriminando como foi feito o cálculo, ele demonstra as bases de cálculo, o divisor e a quantidade de horas extras, tem o valor devido, aplicou o índice de correção monetária, encontrou o valor corrigido, totalizou a verba principal corrigida. Aí vem o demonstrativo de juros. O demonstrativo de juros dele, 28 de fevereiro a 31 de março, 1,99, 1,75, 1,67. Aqui deve estar a diferença dos juros, do que vocês fizeram para o que eu fiz. Os percentuais que vocês encontram aí deve estar diferente do meu aqui.
Se alguém quiser dar uma olhadinha. O meu, a diferença está no capital do segundo mês. Não, no capital de todos os meses. Tem uma diferença. Nesse juros sobre verbas. Capital 45,61 primeiro, 1.141,3 no segundo, 1.496,61 no terceiro, 1.220,38 no quarto, 1.127,39 no quinto e 1.577,34 no sexto. Por que deu essa diferença? Ah, O meu bom, também tá vamos- diferente. Quando eu fiz essa demonstração do cálculo, eu fiz aquela opção de criar uma verba chamada última remuneração, não foi? Sim. Foi. Bem, tem uma outra implicação que a gente só ia ver isso lá na frente quando falasse de contribuição social, mas vou ser forçado a falar agora. No meu histórico salarial, deixa eu compartilhar ele aqui de novo com vocês. No meu histórico salarial, quando em dados eu dei essa informação de 1.800 como última remuneração, o sistema criou automaticamente um histórico última remuneração. Se eu vier aqui em alterar, repare que o meu histórico está marcado em si de contribuição social. Quando a gente cria um histórico, e eu digo 1.800 em todo o período, não está marcado contribuição social. Isso é uma opção quando eu estou criando. Já a última remuneração, quando eu lanço, o sistema automaticamente, última remuneração, automaticamente ele coloca contribuição social. O que é que representa isso? Vou falar rapidamente, porque depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente vai identificar qual a alíquota da contribuição social que é devida, a gente tem que compor a base de cálculo, que vai ser as verbas salariais pagas durante a relação de emprego e as verbas salariais devidas decorrentes da sentença trabalhista. Então, nós temos tabelas salariais, tabelas de contribuição, que variam de 8%, 9%, 10%. Então, eu posso ter um valor que, quando o salário foi pago, o empregado contribuía uma alíquota de 8%, e agora, com essa condenação, o salário dele passou, junto com o que ele recebeu com as horas extras, a uma alíquota de 9%. Então, aumenta a tributação desse empregado. Consequentemente, vai reduzir o valor líquido dele. E os juros são quantificados sem a contribuição social. Então, nesse caso que eu fiz aqui, ele juntou aqueles 1.800 com as horas extras devidas, encontrou uma base de cálculo que foi maior do que a que foi recolhida durante a relação de emprego, o que resultou em uma contribuição social maior do que o que vocês fizeram, porque o que vocês fizeram tomou por base somente as horas extras. Eu vou refazer o meu na base de cálculo das horas extras, colocando aqui, em vez de última remuneração, eu vou colocar apenas o salário base, que está sem essa contribuição social, gerar. Vou lá e vou excluir o que eu tinha feito da remuneração e vou excluir também esse meu histórico salarial, já saiu, pronto. Então, agora eu só tenho o salário base. Vou lá agora, tá? Imprimir, e os nossos valores de juros devem ficar agora iguais ou mais bem próximos.
E deixa eu compartilhar. Então, meus juros agora passou para 96,22. Eu acho que ficou parecido aí com o de Ayana. Ficou igual o meu. O meu ainda tá diferente. O da Lili, né? Tá dando 97,40 e 8,40. Bem, vou baixar aqui um pouquinho para a gente voltar de novo, para você me dizer, no seu campo de horas extras, que está aí na página 9 de 12, o valor do principal corrigido está ok? 724,98. Peraí, deixa eu ver. Página 7, parte de horas extras. Tá dando. Não, o meu tá dando 7.224,58. Vamos lá. Na coluna diferença, o primeiro valor é quanto? 40. Pera, valor corrigido, né? Não, 40. diferença. Diferenças. 46,02. Depois, no outro mês, 1.159,77. no outro, 1.534,09. no outro, 1.254,89. no outro. 1.254,89. Repetiu? Repetiu. A quantidade de horas extras também foi igual em maio e junho, 102 e 102. Foi. E em julho, Em julho, deu 132,50. A e o quantidade, valor né? de 626. Então, nós temos aqui um problema que é maio e junho de 2023. Você encontrou 102,25 horas, eu encontrei 94,5. Hoje, Então, eu vou agora para a apuração. Isso aqui faz até como se a gente estivesse conferindo um cálculo, né? Eu estou sim. vendo qual foi o problema que deu, então vamos descobrir o que foi que aconteceu. Eu vou voltar lá para a apuração diária, para maio de 2023. Tá. E aí eu tenho maio de 2023 aqui. Eu quero que você veja aí no seu mês de maio se aqui em dia tem algum dia com o nome de feriado. Deixa eu ver aqui. Preenchido, né? Que você diz? Se tem marcado feriado e se vai estar preenchido ou não. Tem não. Não. No dia 1º de maio não está marcado feriado? Tem. Oi? Mas não tem nada preenchido, né? Nada preenchido. De terça a sábado, ou seja, do dia 12 ao dia 6 está preenchido o horário. Tá. E todos os horários estão preenchidos, exceto nos domingos, daí para frente. Isso. Isso. Dia... Oh, e como é que está dando diferente? E Quer tá que eu explique a minha? 11,75? Oi? E tá 11,75 o dia? Tá. O meu está 11,75. O seu está quanto? Também tá 11,75. Não pode ter sido a cidade, não, Dali? Você colocou Salvador, Bahia? Coloquei. Vamos Inclusive, lá. até atualizei de novo, né? A Achando primeira semana terminou no dia 7 de maio, 22,75 horas extras. Isso. A segunda semana, 14 de maio, 26,5. Isso. A terceira semana, 26,5. Isso. A quarta semana, 26,5. Também.
A quinta semana não conta, porque já foi no outro mês. Eu estou olhando o errado, eu tenho que olhar junho. Eu estou olhando maio, vamos para junho. Não, tá junto. Junho. Eu tenho um feriado no dia 8 de junho. No seu também tem? Tem, e tá zerado, né, em termos de valor. Perfeito. Veja, tem um feriado no dia 24 de junho. No seu tem? Deixa eu ver aqui. 24. Tem. Ah, aqui o erro. Tá preenchido. O feriado está preenchido? Tá. E está marcado como feriado? Tá. Oxente. Que loucura, né? Deixa eu até abrir aqui de novo no. Porque eu não lembro de ter preenchido isso, não. Então, de ponto. Oxe, professor, olha isso. Não tá marcado aqui no PJK, que eu não marquei lá e tá aqui. Como é que justifica? Não justifica. Vale, Foi o eu juro. feriado do dia 8 e do dia 24. Está marcado o feriado, você Tá não marcado. preencheu. Não. Mistério. Bem, vamos fazer uma coisa aí, só para a gente tentar entender o que foi que aconteceu. Até porque se eu tivesse marcado feriado, nos outros era pra estar também. No seu PJ Calc, Deixa eu abrir aqui. vá lá em cartão de ponto, Cartão de ponto, grade de ocorrências, grade de ocorrências. selecione o mês de junho de 2023, Selecionei. dia 8 de junho está preenchido, 8 de junho, não. dia 24 de junho está preenchido, Aí, dia 24, tá. e está escrito feriado. E tá escrito feriado. Clique de novo em cartão de ponto, Cartão de ponto. vá lá em visualizar cartão, Visualizar cartão. excluir. 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 Volte para cartão de ponto, Certo. clique no botão do meio, alterar, Certo. vá lá ao final e confirme que feriado está tudo em branco. Tá tudo em branco. Salvou, Talvez. grade de ocorrência, Grade de ocorrência. e tem um botão aqui azul, sobrescrever lançamentos manuais. Para clicar? Clique nele. Deseja gerar novamente todas as ocorrências, ok. Certo. Aí vá agora, selecione de novo junho de 2023. Selecionei. Aí, dia 24 agora ficou em branco. Alguma coisa aconteceu aí, dele ter repetido, não sei o que pode ter sido, algum tiltzinho. Aí vai lá de novo visualizar cartão, apurar cartão de ponto. Tá. E aí a gente tem que voltar de novo para verbas, para lá em parâmetro de verba, fazer o vínculo novamente, porque quando a gente excluiu, ele perde o vínculo. Certo. Jane, quer perguntar alguma coisa? Oi, não, eu demorei assim para não atrapalhar o raciocínio aí. Certo. É sobre o cartão de ponto. Aquele meia hora, colocou aonde meia hora de intervalo? Vamos lá. Cartão de ponto.
Ao final do cartão, a gente tem aquele campo de preencher a programação semanal. Eu tenho que lançar essa meia hora de intervalo. Eu posso colocar em qualquer horário. Eu coloquei que iniciou a jornada às 7h30, foi até às 12h, e de 12 às 12h30 foi o intervalo, terminando às 19h45. Mas eu poderia colocar que foi de 13 às 13h30, 14 às 14h30, enfim. A meia hora de intervalo eu escolho onde eu quero colocar, já que não ficou expresso qual era o horário em que ele efetivamente tirava aquela meia hora. Sim. E se não colocar essa meia hora, já dá errado, né? Aí vai dar errado porque ele vai acrescentar meia hora na jornada de trabalho. Ao invés dele trabalhar 11,75 horas, ele vai trabalhar 12,25, já que ele vai contar essa meia hora como hora de trabalho. Eu não coloquei meia hora de trabalho. É isso. Você não tinha colocado. Perfeito. Oi, Dayana. Agora, professor, em caso de trabalho noturno, após o horário do adicional, isso pode implicar, né? Essa questão da hora do descanso? Essa é a questão de... Do descanso em si, entre a jornada. Se ele for, Sim, por exemplo, se o sim, eu posso colocar um descanso no horário diurno, quando deveria ser no horário noturno. isso, por exemplo, E o assim, horário noturno tem uma contagem de tempo diferenciada. A gente vai ver, vai começar a falar sobre ele daqui a pouquinho. isso. Mais alguma dúvida? Professor, só para bater os valores de novo, por favor. Vamos lá. Aqui agora para mim aparece 7.124,98 de horas extras Certo. e 570 de FGTS. Agora ficou igual. Uma curiosidade, por que a sua planilha sai com logo? Você tem a possibilidade de alterar o logo do PJ Calc, colocando a que você quiser. Ai, que legal! Aí eu coloquei aí do escritório. Na internet, se você digitar alterar logo do PJ Calc, aí vai ter algumas pessoas que gravam esse comando, que você tem que pegar o seu logo e jogar dentro de um arquivo que está lá dentro do PJ Calc. Eu sempre olho, porque eu não gravei até hoje o caminho, não. Mas tem um de Sérgio Alexandre, que é do Portal do Calculista, e tem um outro que é de Vicente, que é um colega de um outro regional aí, que ele também fala. Mas depois eu até vou ver o link aqui e compartilho com vocês. Tá certo, fico agradecida. Bem, vamos então começar a falar um pouco aqui sobre adicional noturno. A regulamentação básica do adicional noturno está na CLT, mais especificamente no artigo 73, aonde ele fala salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Então, o primeiro ponto, com relação ao horário noturno, é que ele terá uma remuneração 20% superior à hora diurna. Este é o adicional noturno previsto na legislação. Outros adicionais podem existir com previsão normativa, superiores, nunca inferiores. Mas o adicional noturno legal é esse de 20%. No parágrafo 1º vem: a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. É o que a gente chama de hora reduzida. Então, é o segundo ponto importante do horário noturno.
as horas noturnas são pagas com acréscimo de 20% e as horas noturnas são reduzidas. Eu não vou quantificar essas horas noturnas como tendo 60 minutos, mas sim 52 minutos e 30 segundos. O terceiro ponto vem: considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Este é o padrão do horário noturno para o empregado urbano. Então, resumindo esses 3 tópicos, eu estou querendo, a lei está dizendo que de 22 horas às 5 do dia seguinte, estas horas são computadas de forma reduzida, ou seja, vão ter 52 minutos e 30 segundos, e todo o trabalho dentro desse horário terá um acréscimo de 20%. Quando a gente vê essa redução noturna, 52 minutos e meio, quando eu tenho de 22 às 5, eu tenho 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 7 horas de relógio, como a gente costuma dizer, né? 7 horas de relógio. 7 horas de 60 minutos, ou 7 vezes 60 minutos, divididos por 52 minutos e meio, equivalem a 8 horas. Então, o que a lei fez foi acrescentar 1 hora de trabalho para quem trabalhou de 22 às 5 horas. E, além disso, acrescentou que estas horas têm um acréscimo de 20%. Fixemos por enquanto. Adicional noturno é um acréscimo de 20%. O período trabalhado no horário noturno é de 52 minutos e 30 segundos. E o horário noturno para o empregado urbano vai de 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. Aí vem esse parágrafo terceiro, que não tem, o parágrafo terceiro, que não tem muita implicação, e aí vem o parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto deste artigo e seus parágrafos. Seria uma coisa óbvia, né? Mas aí veio o parágrafo 5º, que sempre foi o menos compreendido. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Então, por muito tempo, ficou-se uma dúvida do que queria dizer esse parágrafo 5º, de aplicar o capítulo às prorrogações do trabalho noturno. O que o legislador quis dizer quanto a estas prorrogações do trabalho noturno. Mas o importante é que ele quis dizer que aplica-se o disposto no capítulo. E o capítulo trata do adicional de 20%, trata da hora reduzida. São os 2 tópicos que tem. Bem, deixa eu ir logo aqui para o que interessa. Professor, o que eu entendo nessa parte aí é que o adicional, por exemplo, a prorrogação, por exemplo, as horas extras, né, as horas trabalhadas passando desse tempo que se estende, por exemplo, o trabalhador ele trabalha até as 21 horas, mas ele vai se estender até as 23 horas. Essas horas que ele vai estar trabalhando durante esse período, das 22 até o horário que se estende, além do adicional de hora extra, ele teria o adicional dos 20%, entendeu? Perfeito. Mas isso aí fica até bem claro mesmo. Que a partir das 22 horas, seja lá o que ele fez, ele vai receber mais 20%, que é o adicional noturno. Mas a implicação maior veio ser tirada com essa súmula 60. Essa súmula 60 ela veio dizer o seguinte: o primeiro, no inciso 1, que ele diz: o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Só isso aí já cai por terra esse ponto que você colocou, que era como nós fazíamos antes. Antigamente, nós, quando íamos apurar o adicional noturno, nós fazíamos incidir 20% sobre o que era hora normal. Imaginemos que o empregado começou a trabalhar às 22, saiu às 5. Não fez hora extra, porque não trabalhou mais do que 8 horas. Todas as horas foram normais, eu aplicava 20% sobre o valor da hora normal. Agora, se eu tinha um empregado que começou a trabalhar às 18
e aí parte desse horário noturno foi extraordinário, eu incidia 20% do adicional noturno sobre a hora normal e 20% do adicional noturno sobre o que era hora extra. Ele iria receber hora extra e iria receber os 20% sobre essa hora extra. Quando vem essa súmula 60 e diz o adicional noturno integra o salário do empregado para todos os efeitos, ele tira a característica do adicional noturno de ser uma verba reflexa, ou seja, a hora extra ia gerar reflexo no adicional noturno, e passa a ser uma verba principal. Agora é o adicional noturno que vai gerar reflexo na hora extra. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo é, no inciso 2, ele botou cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, ele veio dizer o seguinte, aquele empregado que trabalhava por turno, que entrava às 18 e saía às 6 horas da manhã, ele cumpriu integralmente a jornada noturna de 22 às 5 e teve prorrogada este horário para 6 horas da manhã, porque ele saiu às 6 horas da manhã. Então, o horário noturno desse empregado passa a ser de 22 às 6. Eu vou aplicar o adicional noturno sobre todas as horas trabalhadas entre 22 às 6. Eu vou considerar como hora reduzida todas as horas trabalhadas entre 22 às 6, desde que ele tenha cumprido integralmente esse horário de trabalho. O que levaria a gente a dizer que, se o empregado entrou meia-noite e saiu 8 horas da manhã, ele não cumpriu integralmente a jornada noturna. Então, eu continuo tendo como horário noturno de meia-noite até 5 horas. De 5 às 8, eu não vou considerar como noturno, porque ele não cumpriu integralmente a jornada no período noturno, né? Bem, esses são algumas interpretações que foram dadas. O que fica para a gente, porque tem alguns juízes que dizem que, independente de cumprir integralmente ou não, se tem horário prorrogado, vai pagar esse horário como hora noturna. O empregado que entrou 9 horas da noite e saiu 9 horas da manhã, ele trabalhou de 22 às 9 horas, eu vou considerar tudo isso como hora noturna, incidindo o adicional noturno e fazendo a redução da hora noturna. Isso é que a súmula veio esclarecer. Apesar de que, na súmula, ele diz é devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. Mas não é apenas o adicional, é devido ao adicional, é devido à hora reduzida. Né? São os dois pontos que são devidos, já que no parágrafo 5º ele fala de parágrafo 5º. As prorrogações, aplica-se o disposto nesse capítulo. Vou aplicar tudo que está lá na prorrogação. Um outro tópico com relação ao adicional noturno é a Lei 5.889, que fala justamente sobre empregado urbano e empregado rural. Ela estabelece o horário noturno para o empregado rural, que considera-se noturno 21 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte na lavoura, e 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte na pecuária. Não tem a redução noturna e o adicional é de 25%. A distinção entre rural e urbano. O urbano é de 22 às 5, 20%, e tem redução. O rural, na lavoura, é de 21 às 5, sem redução, e adicional de 25%. E na pecuária, de 20 às 4, sem redução, e com adicional de 25%. Outra alteração que tem, que é dos portuários. Empregados portuários, ele diz que o período de serviço diurno é de 7 às 19 e noturno entre 19 e 7. E não tem redução a hora de 60 minutos. São algumas particularidades que chamam atenção com relação ao adicional noturno para quem pega uma demanda maior. Outros casos aí vão ter que ser observados a nível de alguma norma coletiva que estabeleça algo diferente.
Aqui um pequeno resumo do que seria: urbano 22 às 5, com redução adicional de 20%, rural, agrícola, lavoura 21 às 5, sem redução 25%, pecuária 20 às 4, sem redução 25%, e o portuário 19 às 7, sem redução 20%. Outro ponto importante para destacar com relação ao adicional noturno é: considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Quando eu aplico uma redução noturna a este horário trabalhado, eu estou aumentando a quantidade de horas efetivamente trabalhadas, né? 22 às 5 eu tenho 7 horas. Agora, se eu considero como reduzidas, passo a ter 8 horas. Esse acréscimo de quantidade de horas não está restrito apenas ao adicional noturno. A minha jornada de trabalho passou a ser maior. Consequentemente, eu vou ter também uma quantidade de horas extras que vai ser superior. Deixa eu fazer uma demonstraçãozinha aqui. Pode falar, Daiane. Então, professor, vamos colocar assim, aqueles trabalhadores que realizam a atividade de escala 12 por 36, do horário de 7 da noite e 7 da manhã, ele pega integralmente o período noturno, não é isso? Ele pega das 2 às 5 tranquilamente. Então, ele não acaba fazendo 12, ele acaba fazendo 13 horas. E aplicando essa questão da súmula, né? Então, todas essas 12 horas teria que ter o valor do adicional dos 20%? Todos estariam sujeitos ao adicional de 20%. E ainda aquela questão da hora, então seria com 1 hora ainda mais. Que ele não estaria exercendo 12, sim 13. Ou teria que ser ainda mais por ter sido 12, com mais, por exemplo, cada hora os 7 minutos e 30 segundos. 30 segundos. As 12 horas por 7 minutos e 30 segundos? Vamos lá, vamos fazer aqui uma simulação. O empregado ele entrou às 19 e saiu às 7. 19 às 7. Sem aplicar a súmula, sem aplicar esse parágrafo 5º, na prática, esse empregado teria de 22 às 19, ele trabalhou 3 horas. De 22 às 5, ele teria aqui 7 horas de 60 minutos, que divididos por 52 minutos e meio equivaleriam a 8 horas. Então, ele teria 8 horas noturnas. E de 7 às 5, ele teria 2 horas. Esse empregado, então, trabalhou um total de 13 horas. Né? De 19 às 7, ele trabalhava 12, mas com a redução noturna se transformava em 13 horas. Se eu estivesse apurando hora extra, esse empregado seria 13 menos 8, credor de 5 horas extras em cada um dos dias. E, do horário noturno, ele teria 8 horas noturnas, que foram as 7 horas de 22 às 5 reduzidas. Com a súmula, deixa eu botar aqui, adicional noturno, sem observar, súmula 60, nem parágrafo 5º do artigo 73 da CLT. Agora eu vou colocar aqui com súmula. Mesmo empregado, trabalhando de 19 às 7. Então, ele, de 22 às 19, ele continua trabalhando em horário diurno, 3 horas. Só que agora, com a súmula, eu tenho de 22 às 7 horas, eu vou ter aqui agora, eram 7 com mais 2, 9 horas de 60 minutos, divididos por 52 minutos e meio, que vai ser igual a
9 vezes 60 dividido por 52,5, 10,29. Então, agora eu tenho um total trabalhado aqui que vai ser de 10,29. E quando eu somar todas as horas, 22 às 5, 7, 5 às 6, 7, 13,29 horas. Esse empregado vai ter 5,29 horas extras e vai ter 10,29 horas noturnas. Então, o acréscimo que esse empregado teve dentro dessa jornada dele foi um acréscimo tanto na quantidade de horas extras, que saíram de 5 para 5,29, quanto na quantidade de horas noturnas, que saíram de 8 para 10,29. Ficou entendido? Professor, só uma dúvida que eu me perdi em relação a esse 52,5. Isso seria de quê? Proporcional ao quê? 52,5 é a hora reduzida. A hora reduzida, prevista no artigo 73, é de 52 minutos e 30 segundos. Entendi. Então, para eu encontrar quantas horas equivalem àquele trabalho de 22 às 5, eu tenho que multiplicar pelos 60 minutos, que seria a hora de relógio, e reduzir dividindo por 52,5. Certo, obrigada. Ou ainda, um empregado, para cada hora trabalhada, 60, eu vou dividir por 52,5, ele, na realidade, está trabalhando 1,14 horas. Ele trabalha 1 hora, mas deve receber o valor correspondente a 1,14. Diga, Maraísa. Era isso mesmo, professor, que eu ia falar, que 1 hora noturna é igual a 1,14, pensamento. Isso. Agora Então, ficou mais clara, porque eu não tinha entendido essa parte. perfeito. Então, essa súmula 60, que esclareceu o que era o parágrafo 5º do artigo 73, ele traz o benefício para o empregado no sentido de aumentar a quantidade de horas noturnas, mas também traz para o empregado o benefício de aumentar a quantidade de horas extras. E traz mais. Ele traz ainda o benefício do empregado de aumentar o valor da hora extra, já que agora o adicional noturno vai fazer parte do cálculo da hora extra. Às vezes, os advogados esquecem desse detalhe quando reclamam o adicional noturno. Voltando aqui ao que a gente falou de remuneração, que a gente vai ter várias remunerações em uma ação trabalhista, um exemplo claro seria esse do adicional noturno. Eu vou pedir o pagamento do adicional noturno, então, qual a remuneração para o cálculo do adicional noturno? Salário, periculosidade, e seja lá qual era outra verba salarial que ele recebia, eu vou compor a remuneração para encontrar o valor do adicional noturno. Pronto. A partir do momento que surge essa verba adicional noturno, passa a surgir também uma nova remuneração, porque agora, para o cálculo da hora extra, eu não vou calcular apenas com base em salário, periculosidade, gratificação de função, ou qualquer outra verba salarial que ele recebia, mas também vou calcular com este novo valor do adicional noturno que surgiu. Então, eu vou ter, numa petição inicial, uma remuneração para o cálculo do adicional noturno, ou ainda, adicional noturno calculado com base no salário e periculosidade, e na hora de eu pedir a minha hora extra, eu vou pedir que a minha hora extra seja calculada com base no salário, periculosidade e adicional noturno. Ou ainda, quando eu reclamar o adicional noturno e pedir os seus reflexos, eu vou pedir que ele gere reflexo no aviso, nas férias, no 13º, no repouso semanal remunerado, no FGTS e nas horas extras. Porque ele agora é uma parcela salarial que integra a remuneração
para o cálculo, para todos os efeitos legais. Então, ele vai, inclusive, integrar para o valor das horas extras. Só para a gente dimensionar um pouco, eu vou fazer aqui um cálculo bem médio, né? Imaginemos, nesse primeiro caso, que essas horas extras foram trabalhadas em uma média de 25 dias por mês. Então, nesse primeiro caso, o empregado tinha isto e tinha isto. E, com a interpretação da súmula 60, ele passa a ter isto e isto. Mensalmente, ele tinha 125 horas extras, passou a ter 132. Mensalmente, ele tinha 200 horas noturnas, passou a ter 257. Se eu tivesse um salário de R$ 1.000, vou colocar isso aqui para os dois casos. As horas noturnas que ele teria seria as horas extras que ele teria seria 1.000 horas noturnas dividido por 220 vezes 0,2 vezes 200. R$ 181,82. As horas extras seriam 1.000 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 125. 857, somando as duas, ele teria 1.034,09. Com a súmula 60, as horas noturnas, 1.000 dividido por 220 vezes 0,2 vezes 257, já aumentaram de 181 para 233, e as horas extras, elas não vão ser mais calculadas sobre 1.000, elas agora vão ser calculadas sobre 1.000 mais o adicional noturno, dividido por 220 vezes 1,5 vezes 132, 1.112. Quando eu somo as duas parcelas, eu tenho 1.346. Se compararmos aqui, a aplicação da súmula 60 gera um acréscimo, nesse caso aqui, de mais de R$ 300 por mês ao empregado, tanto no valor das horas extras, quanto no valor do adicional noturno. Isso chama a atenção tanto na petição inicial, para que você cuide de fazer referência da integração do adicional noturno para gerar reflexo, inclusive nas horas extras, quanto na contestação, para que você tente ver a consequência do que está sendo aquele pedido, como está sendo formulado, e você tem como tentar dissuadir durante a fase de conhecimento para evitar um prejuízo maior. Bem, cálculo do adicional noturno. Com essa interpretação da súmula, passou a ser bem mais simples a gente calcular o adicional noturno, que a gente tinha que fazer uma conta e tinha que verificar o que era hora normal, o que era hora normal noturna, o que era hora extra diurna, o que era hora extra noturna. A gente apuraria o valor da hora normal noturna para incidir os 20%, apuraria o que era hora extra noturna para apurar os 20%, e isso tudo gerava trabalho e complexidade nas apurações. Com a súmula, isso passou a ser mais simples. Eu tenho um adicional noturno sobre a primeira base de cálculo, sobre a primeira remuneração, salário e outras parcelas salariais que ele recebe, e esse valor do adicional noturno é integrado para o cálculo de outras parcelas, inclusive para as horas extras. Então, o meu cálculo seria salário dividido pelo divisor vezes o adicional noturno vezes quantidade de horas noturnas. Aonde
salário dividido pelo divisor, vezes o adicional 20%, vezes quantidade de hora noturna. E como a gente fez essa conta daí, 1.000 dividido por 220, vezes 0,20. Por que eu uso 0,20? Eu não vou pagar a hora acrescida de 20%. A hora já está sendo paga. O salário já remunerou aquela hora, né? Ou a hora extra vai remunerar aquela hora. O que eu estou pagando apenas é o adicional noturno. Então, 1.000 dividido por 220, vezes 0,20, vezes quantidade de horas que a gente arbitrou aqui na primeira conta em 125. E encontrei aqui o valor do adicional noturno. Salário vezes 0 dividido pelo divisor, vezes 0,12, vezes quantidade de horas noturnas. O valor do adicional noturno vai passar a ser base de cálculo para a hora extra. Hora extras calculadas com base no adicional noturno. Eu primeiro tenho que calcular o adicional noturno e, na hora que eu for calcular a hora extra, eu passo a ter salário mais adicional noturno dividido pelo divisor vezes adicional de hora extra vezes quantidade de hora extra. Ou ainda, salário mais adicional noturno dividido por 220 vezes 1,5 vezes que eu encontrei de hora extra, 132,25. Então, no primeiro cálculo, eu vou trazer o cálculo do adicional noturno com base na remuneração que eu reparei, ou que eu identifiquei pelos contra-cheques do empregado, que eram parcelas salariais, e encontro o valor do adicional noturno. A partir do momento que eu encontro esse valor do adicional noturno, ele passa a ser base de cálculo também para outras parcelas, como horas extras. Então, ele passou aqui a integrar a base de cálculo de hora extra. Vou somar ele ao salário e fazer a fórmula da hora extra normal que a gente faz para encontrar o valor da hora extra com a integração do adicional noturno. No PJ-Calc, ele faz isso de uma forma bastante simples, sem muito trabalho. Deixa eu fechar aqui este. E vou criar aqui um novo. Adicional noturno. Bahia. Salvador. Período pequeno aqui, só para a gente verificar o cálculo do adicional noturno. Salvei. Faltas não tenho que lançar, férias não tenho que lançar, histórico salarial, vou criar aqui um histórico salarial e já vou aproveitar para acrescentar mais uma informação. Como eu disse aqui, eu posso colocar salário ou o nome que eu quiser colocar.
e eu iria do período que está ali de competência inicial ao final, colocaria o valor do salário. Mas imaginemos que esse empregado recebe salário mínimo. Eu não sei qual era o salário mínimo do período. A gente tem como lançar isso aqui sem pesquisar o que é salário mínimo, porque as tabelas que são alimentadas já trazem essa variação do salário mínimo. Basta que eu aqui, em tipo do valor, eu diga, ó, calculado, e aí vou dizer, ele recebia um salário mínimo. Adiciono, e o sistema já trouxe aqui qual era o salário mínimo do período. 1.045, salvei, histórico salvo. Vou lá em verbas, eu vou apurar em verbas, eu quero apurar a verba de hora extra com 50%, e quero apurar também o adicional noturno, 20%. Todos dois aqui com seus adicionais legais, 20 e 50. Salvei. Minhas verbas estão criadas. Eu já sei que cadastrei no histórico salarial apenas uma remuneração. Histórico salarial, cadastrei somente salário base. Então, eu já sei que aqui, em todas essas duas verbas, se eu vier em parâmetro, ele já traz ali o valor que eu cadastrei, salário base. Eu só vou precisar, vai ser fazer com que busque a quantidade importada do cartão de ponto, então eu tenho que ir para o cartão de ponto para cadastrar. Vou lá em cartão de ponto, novo, e agora quais são as informações que eu quero que o sistema me traga? Eu quero que ele me traga a quantidade de horas extras e eu quero que ele me traga a quantidade de horas noturnas. O padrão dele já diz aqui para apurar a hora extra pelo critério mais favorável. Hora noturna vai estar aqui embaixo, ó. Horário noturno. O padrão dele é uma atividade urbana de 22 às 5. O padrão dele é considerar a redução ficta da hora noturna. Então, eu vou apenas marcar aqui, ó, apurar horas noturnas, mas vou marcar também, ó, apurar horário prorrogado. Se eu coloco um horário de 7 às 7 e eu não marcar horário prorrogado, ele só vai apurar o horário noturno de 22 às 5. Como eu quero que ele use a prorrogação, eu vou marcar aqui horário prorrogado. Ele ainda disponibiliza uma outra opção, forçar a prorrogação. Quando ocorre isso, alguns juízes entendem que, mesmo não tendo trabalhado todo o horário noturno, ele tem direito à prorrogação. Se ele começou a trabalhar meia-noite e saiu 7 horas da manhã, eu vou fazer a prorrogação de 5 às 7. Aí, para o sistema, eu tenho que dizer, ó, force a prorrogação, que o juiz aqui ele entende que esse horário, mesmo não tendo cumprido integralmente, deve prorrogar. Em geral, isso não acontece, então basta que eu marque horário prorrogado, aí ele vai quantificar o horário de trabalho, tendo cumprido integralmente de 22 às 5, as horas prorrogadas também vão ser consideradas horas noturnas. Vou lá em programação semanal e vou colocar aqui um horário desse de trabalho. 19 às 7. Vou botar que ele trabalhava um dia, folgava outro dia, trabalhava um dia, folgava outro dia. Salvei. Visualizar cartão. Mandei apurar. As horas, as informações que eles sempre trazem, horas trabalhadas e dias trabalhados. Mas as duas que eu pedi agora, que foi horas noturnas e horas extras. Já tem o elemento aqui para as duas. Então, posso voltar para verbas. Bem, eu vou começar a preencher na hora extra, adicional noturno. É interessante que a gente siga sempre um caminho lógico. Eu já sei que o adicional noturno integra o pagamento da hora extra. Óbvio que eu vou olhar na sentença se a sentença falou isso ou não. Se ela não falou, não vou integrar. Mas se ela falou, então eu vou calcular primeiro o adicional noturno para que depois eu possa levar ele em conta para calcular a hora extra. O adicional noturno não foi pago durante a relação de emprego.
Então, no histórico salarial, eu não lancei nada, porque ele não recebeu adicional noturno. Ele vai receber agora em razão da condenação. Então, é uma parcela nova, que eu vou apurar ainda o valor. Então, eu vou vir aqui, parâmetro, ele já trouxe o salário base, 20%, divisor, que é a carga horária, e eu vou dizer importe do cartão de ponto, as horas noturnas. Então, agora ele tem as 4 variáveis: remuneração, divisor, multiplicador e quantidade. Salvei. Adicional noturno parametrizado, pediu para regerar, regerei. E agora eu vou para a hora extra. Hora extra. Base de cálculo. Esse é o campo de base de cálculo. Ele já trouxe aqui o salário base, que está lá em histórico salarial, mas eu tenho ainda que incluir agora a verba adicional noturno que eu estou calculando agora. Essa verba vai estar aqui agora. Ela vai aparecer em verba adicional noturno, e aí eu adiciono. Então, a minha base de cálculo agora vai ser salário base mais o adicional noturno, dividido pela carga horária, vezes 1,5, vezes a quantidade de horas extras que eu quero importar do cartão de ponto. Salvei, pediu para regerar, regerei. Então, agora eu tenho as 2 verbas parametrizadas: adicional noturno, calculado com base no salário, e hora extra, calculada com base no salário e no adicional noturno. Toda vez que eu quiser que alguma verba que eu estou calculando integre o cálculo de outra, eu tenho que procurar esta verba aqui. É aqui que ela vai aparecer. Imaginemos que eu tivesse aqui, fazendo parte da condenação, adicional de periculosidade, diferença salarial. Então, eu tenho mais essas outras verbas. Na hora de calcular a hora extra, eu quero integrar o adicional noturno, a diferença salarial, a periculosidade. Então, eu venho aqui em verba, ó, adicional de periculosidade, integre. Diferença salarial, integre. Então, todas as verbas que fazem parte da condenação, eu posso integrar a remuneração para o cálculo buscando aqui em verba. Vou tirar, porque eu não quero isso. E vou excluir essa verba que eu criei, que eu também não quero isso. Vou lá em operações para ver os valores, liquidar. Volto para verbas. Então, está lá. A base de cálculo que eu coloquei para o adicional noturno, ele vai dividir por 220, vai multiplicar por 0,20, que é o adicional noturno, e por 164, que é a quantidade de horas noturnas, e vai achar 156,41. Mesma coisa nos outros meses, encontrando os respectivos valores. Já as horas extras, a base de cálculo que foi salário e adicional noturno, dividindo por 220, vezes 1,5, vezes a quantidade, encontrando o valor. Vou gerar aqui um relatório para a gente ver como ficou essa conta. Na hora de eu gerar relatório, eu posso gerar apenas o que eu quero. Eu só quero ver as verbas, como é que ficaram a apuração. E aí a gente vê todas as informações que vêm no adicional noturno, no PJ Calc, né, no relatório dele, nos permite fazer a conferência de uma conta sem necessariamente fazer cálculo. Primeiro, a base de cálculo foi 1.045. O que é esse 1.045? Está aqui escrito, salário base. Bem, se eu sei que o salário base foi aquele mês, eu não preciso dividir por 220,
multiplicar por 0,2 e multiplicar por 164,40 para ver se vai dar 156. O que tá escrito é o que vale, é como o jogo do bicho. O que escreveu aqui está valendo, ninguém pode ter feito nenhuma alteração. Essa é uma das grandes vantagens do PJ Cálculo se a gente compara com a planilha de Excel. No Excel, eu posso lançar no Excel um valor 1045, as colunas, né? Um divisor 220, multiplicador 0,2, quantidade 164, e na hora do valor devido aqui eu encontro R$203, porque na fórmula, que não vai aparecer, eu mudo a fórmula aí de alguma forma. O PJ Cálculo não muda a fórmula. Se ele disse que pegou 1045, dividiu por 220, multiplicou por 0,2 e multiplicou por 64, o resultado é esse, não tem como discutir. Já na hora extra, ele está me informando aqui, ó, a base de cálculo não é mais o salário base. Agora é salário base mais adicional noturno. Então, a base de cálculo dele passou a ser 1045 mais 156, foi 1.201, mais... outro detalhe aqui interessante. 1º de abril, é isso mesmo. 1.191 e 1.211. Dividido por 220, vezes 1,5, vezes 116, e controlar o valor das horas extras. Então, adicional noturno já ficou como base de cálculo das horas extras. Ele já vai demonstrando para você qual foi a base de cálculo que ele considerou para aquela parcela, da mesma forma que a gente preencheu lá em parâmetros da verba. Hora extra, parâmetros da verba, adicional noturno, integrado com o salário para calcular a hora extra. Pode falar, Dayana. Dayana, ou foi Dayana? Me ouvindo? Estou ouvindo. Por um acaso, se eu lançar lá no PJ Calc, vou primeiro, por um acaso, eu esqueço de parametrizar o adicional noturno. Se eu faço o lançamento, coloco lá adicional noturno e hora extra. E aí eu vou, em vez de iniciar por adicional noturno, eu inicio por hora extra. E aí lá coloco para apurar com o adicional noturno e o salário base. E depois eu volto lá em adicional noturno e altero alguma informação. Ele reflete na hora extra ou eu tenho que excluir para depois lançar novamente, caso eu precise fazer algum tipo de alteração? Toda vez que você, por exemplo, o adicional noturno aqui estaria como verba principal para o cálculo da hora extra. Toda vez que você fizer alguma alteração dele e regerar, automaticamente a hora extra já vai estar com essa alteração. Por exemplo, eu chego para ele aqui e digo, eu não vou importar do cartão de ponto, eu quero apurar 100 horas extras, 100 horas noturnas. Pediu para regerar, regerei. O valor do adicional noturno, quando eu liquidar, já vai estar diferente, e o que a hora extra vai buscar é este valor diferente que está no adicional noturno. Então, não preciso mais alterar nada em hora extra. Basta apenas que eu mande regerar o adicional noturno, que quando da nova liquidação, ele vai ser alterado automaticamente e automaticamente vai ser alterada o valor das horas extras. Entendi. Agora, eu poderia também, uma hipótese, né? Eu tirar aqui o adicional noturno. Uma hipótese seria, eu criei a verba de hora extra primeiro. Eu não tenho ainda a verba de adicional noturno que eu não criei. Ele não vai aparecer. A única coisa que vai ser, vamos dizer, um retrabalho, porque aí eu vou ter que vir em Expresso, criar a verba de adicional noturno, salvar, parametrizar, dizer lá, importe do cartão de ponto, as horas noturnas, salvei, pediu para regerar, regerei,
E aí eu teria que voltar para a hora extra para dizer agora, pegue o adicional do turno e adicione na sua base de cálculo. Pediu para regerar, regerei. Mas toda alteração que eu fizer em qualquer verba que está aqui parametrizada como base de cálculo de hora extra, ela automaticamente vai ser acatada depois da liquidação. Histórico salarial, eu botei que era salário mínimo. Abril de 2020 a junho de 2020. Mudei o salário para 2 salários mínimos. Salvei. Em verbas, nem aparece nada marcado. O parâmetro dele é salário base. Então, quando eu liquidar, ele vai lá em histórico salarial, pegar o salário base, que agora está 2.090, e vai calcular a hora extra com esse novo valor. Eu apenas alterei o histórico salarial, automaticamente as verbas vão ser alteradas quando liquidar. Aqui não tinha liquidado ainda, não tinha valor ainda, né? Mas toda vez que eu liquidar, essa verba aqui vai ser alterada. Só para a gente fazer um comparativo, liquidei. Então, minha hora extra agora foi calculada com base em 2 salários mínimos. 1.900, 1.900, 2.000. Vou voltar lá para histórico salarial, vou voltar para o que era salário mínimo, abril de 2020, junho de 2020, salário mínimo, então voltou a ser 1.045, salvei, fui lá para verbas, hora extra, 1.900, 1.900, 2.000. Ela continua aqui com os 2 salários mínimos, mas quando eu liquidar, automaticamente o valor vai ser refeito. Hora extra, 900, 900 e 1.000. Então, ela pegou, foi lá, buscou o histórico salarial, onde tinha um valor menor, e já refez automaticamente a conta. Mais alguma dúvida? Não. Bem, então eu vou finalizando por aqui. Boa noite para vocês, bom fim de semana e até terça. Obrigada. Pode, professor. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite.